Olá, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 22 de outubro, 19h30 agora, e já já a gente começa a nossa live assim que a Flávia chegar, a gente já chama. Oi, Gabriela, tudo bom? Bem-vinda. Olá, tudo bem? Vamos chegando. Daqui a pouco a Flávia chega e a gente começa. Tô aqui de óculos. Gente, é um drama essa coisa do óculos, né? Porque aqui, ó, eu falando com vocês de óculos é ruim, não enxergo. Mas daí para ler pequenininho eu preciso do óculos. É muito louco isso, né? E aí, gente, vão mandando depois perguntinhas, tá? Perguntem, tirem dúvidas. E vamos participar aí, que vai ser bem bacana. É um tema que eu confesso para vocês, sei quase nada. Sei agora, né, que pesquisei algumas coisas até para live, mas eu realmente sabia que existia o explante e tudo, mas nunca tinha parado para pensar nisso. Assim, muito bacana. Ela tem uma história bem legal para contar pra gente. Ela chegou, eu já vou chamar, tá bom? Oi, bem-vinda. Oi, Flávia. Oi, Lu, boa Bom, boa noite. noite. Bem-vinda. Obrigada. Feliz Obrigada de estar por esse aqui contigo. convite, Imagina, né? prazer estar aqui. Delícia. A gente sabe, né, nesses momentos agora. Bom, a vida da gente é sempre meio assim intensa, né, com agendas. Mas nesse Uhum. período agora de pandemia, a gente sabe que fica tudo muito assoberbado. Ah, não, mas tranquilo, eu tô bem Então, contente vamos, de estar aqui contigo. brigadão. Eu vou, né, sempre começo as lives assim contextualizando um pouco o que é que está acontecendo aqui, né? Uhum. Então, assim, eu criei esse perfil agora, né? Ele era um desejo e eu criei na coisa da pandemia mesmo. Então, vamos tirar as ideias do papel e levar para o real, mesmo que esse real seja virtual. E aí, eu vendo assim que as minhas dúvidas sobre o envelhecimento ou sobre como ter uma vida mais positiva, é, tinha respaldo nas dúvidas de outras pessoas. E eu fui começar a buscar as Uhum. informações das minhas dúvidas ou de coisas que vão surgindo pelo caminho. E aí surgiu a ideia de ter as lives, então, para conversar de tudo que a gente quiser, de todos os Uhum. assuntos. Então, assim que começou, e geralmente a gente coloca uma enquete lá para as pessoas, algumas perguntas, e os temas vão surgindo. E aí, né, Outubro Rosa, surgiu a questão assim: vamos falar de mamas, mas vamos tentar sair desse convencional do autoexame, que é importante, sem tirar toda Uhum. essa questão, né, da mamografia, do autoexame, do próprio Outubro Rosa em si. Mas Uhum. vamos trazer outros assuntos relacionados às nossas mamas que a gente acaba, né, faz parte do que nós somos, faz parte desse ser feminino e a gente acaba muitas vezes ou colocando só uma conotação maternal ou só uma conotação sensual e acaba esquecendo de que ele é tudo isso e muito mais, né? E Verdade. aí cheguei Uhum. em você. Ah, faz todo sentido. E isso, então a ideia é a gente, né, se contar um pouco de você, como é que surgiu Uhum. essa ideia, e depois a gente vai, tem perguntinhas aqui e a gente vai fluindo esse papo. Obrigada de novo. Então tá bom, Lu. Bom, esse meu projeto, ele começou esse ano também, logo no início da pandemia. Que legal. E tem mais ou menos o mesmo sentido do que teve para você. Compartilhar as minhas pesquisas, assim, as minhas descobertas. São todas as informações que a gente tem acesso que não dá para guardar só pra gente, né? Aí Não eu dá. resolvi transformar isso num portal mesmo de informação, contando a minha história, os relatos científicos, né, que eu tive acesso, e também as Uhum. histórias de outras mulheres. Então Que estamos legal. nesse mesmo barco aí. Que bacana. E isso, né? O que eu estava falando para você. Eu fiz uma enquete também perguntando para as pessoas quem já tinha ouvido falar de explante. Uhum, E foi bem interessante porque deu muito perto, assim. Algumas pessoas falaram, ah, sim, já ouvi falar.
Mas a gente teve aí quase 50% de pessoas que falaram que não, nunca ouvi falar, não sei não sei do que se trata. Então eu falei, nossa, realmente é um assunto que a gente precisa falar, porque eu até coloquei lá quando eu fiz a postagem. Eu acho que de implante a gente nasce sabendo, porque eu me lembro É. dessa palavra desde muito pequena. Assim, Uhum. fulano fez um implante, às vezes falava, né, quando eu era mais criança, mais nova, falava meio baixinho, assim, É. né? Era uma coisa meio, Uhum. nossa. Mas depois, na vida adulta, é bem comum, todo mundo fala que fez implante e tudo mais. Mas e o Uhum. outro lado, né? Eu nunca tinha realmente parado para pensar por que o explante, primeiro que existe e por que dele existir, né? Então, Uhum. e essa já é um fato, que as pessoas Uhum. desconhecem a questão do explante, né? E eu sou uma dessas pessoas, sabe? Até um ano e meio atrás, em abril mais ou menos do ano passado, até abril eu não sabia que existia explante. Eu não sabia das doenças do silicone. Foi assim uma avalanche de informações, mas eu também não passava pela minha cabeça assim, ah, eu vou atrás de um cirurgião para retirar as próteses porque existe essa cirurgia, sabe? Aham. Então, e essa foi a outra coisa, porque daí também, vendo teu perfil e começando a pesquisar sobre o assunto, é que eu Uhum. ouvi falar da doença do silicone. Nunca tinha ouvido. E daí foi a outra pergunta que eu fiz, a outra enquete, e também deu muito perto, mas também a maioria das pessoas, ou metade das pessoas pelo menos, também não sabe o que é. Outra coisa que eu lembro de ouvir falar, mas isso há muito tempo assim, que era uma coisa assim, a prótese pode romper, ponto. Uhum. Tipo, Antigamente também esse falavam muito assim, rejeitou, né? O corpo rejeitou, teve que é, trocar. e ponto, né? Tipo, e daí? Uhum. E daí? Então, assim, por favor, vá falando o que você descobriu nesse caminho, porque a gente não sabe o que é, não Uhum. sabe como faz, não sabe que tem uma doença relacionada a isso, enfim, não sabemos. Tá. Vamos lá, então, vou contar como que foi a minha jornada, né? Aham. Ano passado, então, eu já tinha minhas próteses há 8 anos. E quando eu coloquei as próteses, eu nunca tive esse sonho assim, ah, meu sonho é colocar silicone, não. 8 anos atrás, né, daquela data, eu estava procurando fazer uma lipo e uma abdominoplastia. Eu tinha 25 anos, era muito jovem e estava assim numa neura de que eu precisava ser magra, que eu precisava retirar essa pele que estava sobrando, senão eu não ia ser aceita, não ia ser amada. Então eu fui atrás do cirurgião. Falei, olha, eu quero remover essa pele aqui da minha barriga, porque eu emagreci, né, para poder fazer cirurgia. E uma lipo aqui, e lá, e lá, tudo bem. Aí no meio do caminho, que eu tava negociando essa cirurgia, falei, e meu seio? Eu tenho um seio bem maior que o outro, eles já estão também flácidos. Será que dá pra fazer um lift aqui no pacote? Aí Deu ele falou kit. assim, é. Aham. Aí ele falou, olha. Primeiro ele falou assim, Fala, você é muito jovem, né? Você tem 25 anos, não teve filhos ainda. Por que você não pensa melhor? Ele foi bem legal nesse Que sentido, bom, que bom. sabe? Ele foi. E aí eu falei, assim, olha o que eu falei pra ele. Então eu tava numa distorção corporal muito grande. Eu falei, doutor, eu não tenho nem namorado. Se eu não me dar um jeito nesse corpo, eu nunca vou casar e nem ter filho. Olha o que eu falei Olha pra ele. a cabeça da gente, guria. Aí ele ficou assim espantado, deu uma risadinha e falou: "Ó, tudo bem, mas pro seu seio você vai precisar colocar uma prótese, porque você não tem mama suficiente para fazer esse lift ficar legal, num tamanho bom e tal." Eu falei: prótese? Nunca tinha pensado em pôr silicone, né? Ao contrário da barriga que eu queria ali chapar. Eu já sabia. Aham. Aí ele falou assim, eu perguntei pra ele, mas não tem risco de câncer? E ele falou, não, não, as próteses são super seguras. Me explicou, né? Porque todos os cirurgiões sempre dizem. Tem Sim. muitos estudos, são seguras, o material é cirúrgico, não tem mal nenhum, fica tranquila. Tá tóxico, né? Sei lá, enfim. Isso, inócuo e tal, então não se preocupe. Ah, confio, né, no meu médico, vai em frente. E aí eu fiz a cirurgia gigante, né? Porque cortou barriga, lipou muitas partes, colocou silicone.
Deixa eu fazer um E parênteses. Eu já acho isso a coragem das coragens do universo. hoje eu também acho. É verdade. Na época, essa minha assim confusão, distorção era tão grande que eu não tive medo, não tive, assim, para mim aquilo ali era a solução dos meus problemas. Então, bola pra frente, né? Bola pra Não, frente, é isso que eu não quero da vamos minha vida. pensar. Exatamente. Mas aí, no pós-operatório, assim, no primeiro e segundo dia, que eu estava toda arrebentada, dolorida, tomando remédio, de cama, assim, aí caiu uma ficha que eu falei, meu Deus, semana passada eu tava correndo, dançando, pulando, caminhando, numa boa. E eu tô aqui num estado dependente e muito doloroso que eu não tô entendendo por que que eu me meti nisso. E aí, secretamente, dava uma choradinha, assim, Uhum. sabe? Mas ninguém podia saber, porque Saber porque era tinha. o ápice da felicidade, né? Tudo estava Então, resolvido. tinha investido todo o meu dinheiro, que até nem tinha, assim, sabe? E, então, eu tinha que ficar bem feliz ali. Aí, esse tempo foi passando e eu me acostumando, esperando, né, essa mudança chegar na minha vida, tudo vai ser diferente. E assim, a cirurgia, eu acredito que esse cirurgião tenha sido muito cauteloso. Então, ele não tirou toda a pele da barriga que eu queria, ele colocou uma prótese maior do que eu queria. Então, no fundo, eu nem fiquei satisfeita com o resultado. E eu fui acompanhando isso por um tempo, até o dia eu falei, não, definitivamente não era isso que eu queria. Depois de um ano, assim, sabe? Hã? E eu meio que tranquei isso numa gavetinha e aí fui viver a Deixou. vida. Aham. Então, as pessoas que conviviam comigo no trabalho, as colegas que iam chegando, nem sabiam que eu tinha prótese, que eu tinha feito cirurgia, que eu tinha passado por todo esse problemão aí. E fui escondendo isso. Até que ano passado, uma colega veio me falar: eu quero colocar silicone. E eu já tinha, né, todas as justificativas para não colocar, porque dá mais trabalho, você tem que fazer ultrassom anualmente para acompanhar as próteses e tal. E eu nem imaginava que nesse ponto, né, das doenças e tal. Eu só achava assim que não tinha mudado em nada a minha vida, né? Eu Hum. poderia viver da mesma forma sem elas. E tinha todo esse trabalho de ter que ficar pesquisando se estava tudo bem, se não Isso estava. e isso foi. Peraí, que a gente tem uns comentáriozinhos já aqui. E a minha pergunta é assim: quando o médico, né, ainda que foi um médico bacana, mas daí foi uma recomendação: olha, a partir de agora você tem que fazer eco, mamografia, ou enfim, para Uhum. ver o posicionamento. Isso é uma coisa que é repassado, assim, porque, né, com vinte e É cinco meio praxe. Até quando você vai. é a É, mamografia, né? não, não faz. Mas quando É. eu ia anualmente no ginecologista, ele mesmo pedia, né? Então vamos fazer o Papa Nicolau, o ultrassom das mamas. Então a eco das mamas é meio que padrão ali na rotina ginecológica. Tá. E ó, E tem, eu não consigo ver o nome, mas da Instagram, eu acho que é isso, que ela tá falando, né, que é tenso esse sentimento de nos sentirmos na obrigação de gostar do que nós não gostamos, verdade. né? E E aí a a gente fica gente meio frustrada e sozinha no nosso mundinho de frustração, sendo que tem muita também gente aí tá na tudo bem, mesma situação. tá tudo lindo, tá ótimo. Muito tenso, muito tenso. É, verdade. E aí? Então, aí onde nós estávamos? Essa minha colega veio contar. E eu falei, não, por favor. E alguns anos antes também, uma prima minha quis colocar. E eu também, não, por favor, não faça isso. Não, 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 você é linda do jeito que você é. E nem imaginava o que estava por trás. Enfim, essa amiga acabou colocando silicone. E nesse meio tempo eu viajei. E foi até uma viagem assim bem crítica, porque minha tia teve um AVC e Olha, ficou 20 dias na UTI. Foi assim, um momento doloroso. E aí, quando eu voltei dessa viagem, essa amiga me falou: Olha, eu pulei uma parte. Ela me mandou uma matéria da Glamour falando sobre o explante. Porque quando ela falou que ia colocar, eu falei: Olha, se eu te revelar, eu tenho silicone há 8 anos, não tô satisfeita. Meu peito caiu, ficou grande demais, eu não acho sutiã. Ano passado, meu sutiã era tamanho 52. Não guria. achava. Em Aham. GG, assim, loja comum, não cabia mais.
E aí falei todos os problemas pra ela. Então eu não faria isso, mas, né, pensa muito bem e tal. E ela falou: olha, eu li uma matéria, como eu tava pesquisando aqui muito sobre o silicone pra colocar, eu vi uma matéria de uma menina que tirou o silicone e eu vou te mandar. Ela me mandou essa matéria. Quando eu li, eu falei: meu Deus, essa menina é a luz da minha vida, porque ela contava que no período que ela ficou com as próteses, a cabeça dela mudou. E era o que tinha acontecido comigo, né? Com 25 lá, que eu achava que eu não ia ser aceita. Tem uma certeza, Aí, mas com 30 já é outra certeza. exatamente, Vai mudando. vai mudando e mudando o estilo de vida, hábitos alimentares. Uma época eu fui vegetariana, ela também, então eu fui me identificando. E eu falei, caramba! E aí ela contou, aí eu tirei minhas próteses e tal. E depois que eu tirei, eu descobri as doenças do silicone, os grupos de apoio. E aí eu falei, quanta coisa numa matéria só. Opa, peraí. E aí, deixei isso guardadinho, fiz a minha viagem, cuidei da minha tia, voltei. E aí, quando eu voltei, essa minha amiga já tinha colocado a prótese dela. E ela falou: ah, eu acabei colocando a prótese da Mentor, que é da Johnson, porque eu tinha escolhido a Allergan. Mas a Allergan tá sofrendo um recall. Qual que é a sua? Eu falei: Allergan. Olha isso! Então foi assim, oi, num mês eu descobri que existia esse implante, no outro eu descobri que a minha prótese estava sofrendo um recall. Mas você essa informação não tinha chegado em você. Não tinha chegado porque nenhuma mulher recebeu um e-mail, um SMS, isso não Pois aconteceu. é, porque igual o carro a gente recebe, né, um aviso lá, Aham, sei lá, alguma coisa assim. exatamente. E quando você não recebe, você busca, né? Eu tive um caso de recall das fechaduras do carro. Uma delas pifou e eu falei assim, vamos jogar aqui no Google para saber se não teve recall disso. Aí tava lá, os carros do modelo tal podem ir na concessionária trocar gratuitamente as fechaduras. Eu falei, ai, que beleza. Fui lá, me atenderam, não cobraram nada, foi bem Sim, tranquilo. Esse é o recall que a gente conhece, né? é o que a gente conhece. O recall das próteses foi assim, tava acontecendo uma alta incidência de um câncer que chama linfoma via ALCL, que é um câncer que ele acontece na cápsula da prótese, aquela membrana que envolve o silicone, assim. E aí, aqui no Brasil, esse recall chegou como recolhimento voluntário do fabricante, mas somente das próteses não utilizadas, dos consultórios, dos distribuidores e tal. As mulheres que tinham as próteses iam ficar com elas. Beijo, Não, tchau. aham. Beijo, tchau, né? Assim acabou, fica aí, é teu. E aí eu falei, mas como assim? Esse produto está causando câncer, né, o linfoma, e a gente vai ficar esperando a doença chegar para correr atrás, né? E aí que eu comecei a investigação das doenças do silicone, dos grupos de apoio, o que que tinha na internet falando sobre isso, movimentos internacionais há anos, anos e anos. Tem vídeo no YouTube de 1990 das mulheres falando os mesmos sintomas, os mesmos problemas que a gente fala hoje. E isso vai passando de geração em geração e ninguém resolve. É, porque é isso, a gente é essa informaçãozinha, né? Assim, pode acontecer um problema, Uhum, né? Mas exatamente. não, porque acontece vários. Vários. Meu Deus. Ó, daí E tá, aí, ela tá falando de novo. O Instagram tá falando, vamos colocar a boca no trombone. A Ângela acho que tá falando que tá chocada. A Mari tá falando que tá muito indignada, porque assim, é chocante. é, eu fiquei revoltada também. E aí eu liguei para o fabricante, falei, olha, o que está acontecendo? Como assim? Vocês não vão amparar as mulheres que querem retirar, né, por precaução? Não, não tem cobertura para o explante. Em alguns casos, por exemplo, se você tem a contratura e a ruptura, eles reembolsam alguma coisa, né? Para você, reembolsam uma nova prótese para você Ah, trocar. Mas trocar, e aí depois tirar. com esse boom do linfoma, eles até reformularam esse guia de termo de garantia. Então, as mulheres que têm realmente o linfoma, eles têm um valor, acho que é de R$ 30.000, assim, que eles pagam. Mas quem que vai esperar isso acontecer? Para ganhar Sim, R$ 30.000? aí vou ficar aqui esperandinho eu ter um linfoma, daí eu te chamo, tá? Isso, mais ou menos isso.
Eles alegam que é muito raro, que a incidência foi muito baixa, assim como a doença do silicone também, né? Muitos médicos falam, isso daí a OMS ainda não reconheceu e a incidência é muito baixa e tal, da síndrome ásia, que já foi descrita. Mas a verdade é que ninguém fala sobre isso. Os próprios médicos não sabem diagnosticar. As mulheres não têm amparo quando elas têm os sintomas, então elas vão no ginecologista, no reumatologista, e ninguém está falando, viu, vamos considerar a sua prótese como um fator desencadeante dessa inflamação, dessa doença autoimune e tal. E qual Isso não tá. termina para a gente daí já falar aqui que sintomas são esses, mas desculpe, termina teu Tá. raciocínio. Então, vamos lá. Isso não tem sido discutido, então é difícil diagnosticar. Então, esse número oficial, assim, né? Os dados oficiais são baixos, porque não tem nem sido falado corretamente isso. Se você nem considera isso numa análise clínica do que está acontecendo, num diagnóstico, claro, que os Exatamente. números são baixos. Então, é isso que eles se apegam. Não tenha medo porque os números são baixos. Se os números são baixos, porque vocês não investigam bem. Ninguém quer saber, na verdade, quantas mulheres estão doentes com isso, né? Nem as próprias mulheres sabem que podem ficar doentes. Então, é por isso mesmo, tem que botar a boca no trombone pra gente conversar. Porque você também, e é isso, né? Como você não é orientada de que isso pode acontecer, porque provavelmente também não é tão falado, você também não vai pensar que qualquer sintoma que você possa ter pode estar relacionado ao silicone. Exatamente. Né? Eu vou te contar alguns dos problemas que eu tive de saúde. Então, nesses últimos 8 anos, né? Nesses últimos 9 anos que eu tava com a prótese, eu tive tantas amidalites, eu conto mais de 10, assim, que eu tinha que ir pro pronto-socorro tomar Bezetacil, porque nenhum remédio via oral resolvia a minha inflamação. Passava tempo, de novo, pronto-socorro, pronto-socorro. Até a última, que foi 2019, eu tomei a Bezetacil, eu falei, de novo, deixa eu ir lá tomar minha Bezetacil. Eu já pedia pro médico do pronto-socorro, né? Aquela que a gente já chega no médico com o diagnóstico pronto, só assina a receitinha aí, bem querido. Isso, exatamente. E aí, não funcionava, assim, eu passei 2 dias, aquela garganta, febre e tal, eu voltei lá, falei, doutor, o senhor me deu a Bezetacil, mas eu acho que não pegou. Aí ele falou, não existe não pegar, você tem um período, acho que de, 15 dias para isso fazer efeito no seu corpo, você tem que esperar e você não pode tomar outra. Eu falei, ferrou, agora a próxima abdolite que eu tiver não vai funcionar, porque o negócio não tá pegando mais em mim, né? Eu nem sei se isso é possível, mas assim, só comentando que... Meu corpo acostumou com a Bezetacil, não funciona mais comigo. Pois é. E aí, essa foi a última vez. Eu tive problemas no olho, por exemplo, quando eu apagava a luz. Isso eu descobri numa consulta oftalmológica, mas um dos problemas mais recorrentes era um calásio. Sabe aquelas bolinhas que, tipo, o terçol que não sai, fica um feijãozinho? Vire, assim, uma vez por ano também eu tinha isso. Eu percebia que era até em momentos de estresse. Então, como o meu sistema imunológico não estava muito legal por causa dessa inflamação das próteses, qualquer susto, assim, pipocava uma coisa, uma herpes, um calásio, enfim. O calásio eu tive muitos, muitos. Até um dia que eu fui no último calásio, eu fui no oftalmologista e falei, eu quero operar. Eu cansei de ficar passando pomada, esperando baixar, e vamos marcar a cirurgia. Aí eu comentei com ela, eu falei assim, olha, quando eu apago a luz para dormir, eu fico cega de um olho. É muito estranho, como se eu visse assim a frestinha da janela só de um olho mesmo. Eu colocava a mão assim no outro e aquilo ficava escuro. Ela falou, nossa, vamos pedir então alguns exames mais profundos, mais específicos. E aí começou uma investigação que ela ficava com umas caras assim, assustadas, sabe? Tem uma doença que chama degeneração macular, que ela é de velhinhos, assim, né? E eu com 32 anos na época, ela falou, olha, tá estranho aqui o seu resultado, mas vamos investigar melhor. Aí fez outros exames e tal, de imagem. No fim, ela constatou que eram drusas, então calcificações no fundo do olho. Que podia ou não ter a ver com essa minha cegueira aí no quarto, né? Cegueira. E, bom, não foi um diagnóstico muito assim esclarecedor, mas quando eu entrei nos grupos de apoio e ver os relatos das mulheres também doentes,
Muitas tiveram calagem, muitas tiveram essa cegueira, sensibilidade à luz. Dirigir à noite é um problema, assim, não sabe? Aquela Ah, sensibilidade que sim, fica meio ruim. Aham. E são relatos recorrentes, problemas oculares. Eu acho que o olho é um órgão muito sensível, então essa inflamação acaba. deve seguir o caminho do nervo óptico, alguma coisa assim. Deixa eu ver que Exatamente. tem várias coisinhas aqui também. Peraí. Opa. Isso aí. E tem mais uma doença bem crítica que eu fiquei investigando um tempão, que é a pressão alta. Porque também tem a ver com o olho, né? Porque geralmente também dá essa opressão ocular também, às vezes, né? Quando a pressão sobe Também, muito. também dá. Foi uma das perguntas que eu fiz. Quando eu me constatei hipertensa, tem uns 2, 3 anos no máximo, eu falei, será que esse problema do olho não é por causa da pressão? Mas disseram que não, que era uma. Tudo assim, muito, né? Não, isso não é Não, tudo. nada, né? Tudo perdido. Ó, Mas aí, pode falar. desculpe, a Ângela tá falando assim, ó, como é que eu levo. Vamos anotando as perguntas, depois a gente responde para você não terminar o raciocínio. Como é que eu levo os meus sintomas para o médico? Qual médico inicialmente que ela deve procurar? Boa. Eu não sei se eu tô falando o nome dela certo. A INSPA. Outro problema sério que ninguém fala é sobre a cirurgia de trocar ser pior do que o explante. Se a mulher tem subglandular e for trocar, vai ter que pôr abaixo do músculo e os médicos não põem a nova aonde, sei lá, onde deveria, né? Uhum. A Ângela também está perguntando se você mencionava a prótese nessas consultas, né? E a INSPA está falando de novo que estava. Ah, ela está terminando lá, né? Os médicos não põem onde estava antiga porque o local já é considerado muito sensibilizado. Uhum. E tem mais, a mulher que troca acaba ficando mais retalhada internamente por ter mais chances de não rejeição da nova prótese. Que louco. Então, É. ela respondeu lá dela terminar o teu raciocínio aí de que se você falava ou não falava da prótese nas consultas e o que que Eu não depois falo. ela deve. Quem me perguntava, você tem cirurgia? Às vezes, quando a gente preenche aqueles, né, formulários assim, pré, Lá. pré, aham. Você tem cirurgia? Eu anotava lá, mas nunca ninguém falou, olha, isso pode ser do silicone. E então, eu também nunca cogitei. Será que eu tô Não, tendo essas dores de garganta por causa do silicone? Questionava muitas coisas, assim, né? sim. Mas não relacionava não e ninguém me perguntava também. Então, ficava esse papo desentendido, assim. E essas informações que você comentou desses grupos de apoio são nacionais ou são internacionais? Tem um grupo de apoio no Facebook que é brasileiro, tem umas 40 mil mulheres, e tem um Olha, internacional que tem mais de 100 mil. meu Deus. São dois grupos bem importantes e relatos diários das doenças, do explante, dos sintomas que vão, vêm, que se curam. É muito importante acompanhar. Ela teve hiperplasia ductal atípica e também dor intensa nos joelhos, tornozelos e dedos das mãos. As doenças reumatológicas é como se ligasse um pluguezinho, assim, sabe? Tanto para autoimunes, reumatológicas. Tem muito relato de dor nas juntas. Eu tive dor no joelho uma época e no tornozelo e eu falei, é o sobrepeso. Porque depois das próteses eu engordei 20 quilos e não perdia por nada. E aí eu falei, não, é o sobrepeso, eu preciso emagrecer. Aí quando eu fui buscar ajuda para perder peso por saúde, eu descobri que eu tava com hipertensão. Aí eu falei, gente, eu vim aqui pedir suplementação, ortomolecular, né? Tô saindo com hipertensivo. E fui para o endocrinologista para investigar melhor a pressão, enfim. Então, são várias suspeitas assim de doenças muito raras que a gente possa ter, mas que não tem resposta nos exames, e a gente se sentindo mal. Só para concluir esse do sobrepeso, depois do explante, no primeiro trimestre eu emagreci 8 quilos, sem fazer nada, assim. Estava na pandemia, em março, permaneci em casa, então com a mesma rotina alimentar, porque como eu já estava há muito tempo com sobrepeso, já fazia uma educação alimentar, comecei a suplementar também, mas eu percebi que era um inchaço, assim, um edema grande por causa dessa inflamação, que foi tudo com a cirurgia. Sim, porque agora eu começo a fazer N viagens aqui, né? Porque ele deve interferir aí metabolicamente, imunologicamente, enfim, deve interferir
em todos os... Porque assim, daí no yoga e tudo mais, a gente fala que a gente tem vaios. Uhum, São vários vaios que a gente tem, que são como se fossem riozinhos dentro do nosso corpo. E aham, todos eles se conectam de alguma forma. E uhum, são milhares, centenas de milhares deles. E provavelmente, vendo-se dessa visão holística, né, uhum, essa fluidez que provavelmente a prótese deve impedir essa fluidez de alguma maneira. exatamente. Viajando aqui, né? Mas Mas de uma forma simplificada é isso mesmo, assim. O silicone é um corpo estranho dentro do organismo, que o sistema imunológico vai ficar alerta com aquilo, assim, tentando expulsar. É uma coisa que nunca vai ser expulsa, vai permanecer no corpo. E ele vai trabalhar exaustivamente em vão, para uma coisa que, né, não é um vírus, uma bactéria que precisa expulsar. sim, que você vai tomar o Bezentacil e vai embora. Aham. E então vai ficando desgastado. Um sistema que trabalha assim, sem parar, No estresse. e sem. Exatamente. Então, quando ele precisar de forças para ir para uma outra área, ele já está cansado. Já trabalhou ali ó, na inflamação da prótese o dia inteiro. Então, fica desregulado mesmo esse sistema imunológico. Peraí, já tem mais, já tem mais, já tem mais, que delícia. Porque Oh, assim, você vê, é muita dúvida. A Érica é, também falando, né? Que essa hiperplasia ductal atípica é uma lesão pré-câncer. puxa vida. Olha isso. O complemento dela ainda. Não, a pergunta. Quanto tempo depois de tirar as próteses você começou a melhorar? Uhum. A Stephanie está falando explante há um mês. As dores articulares me acompanham desde dezembro de 2018 e implantei em 2016. Fã negativo. Sem fator reumatoide, agora espero que essas dores diminuam. Vamos dar torcida por você também, Stephanie. E então, se quanto tempo que você acha, né, depois que você te retirou, que as dores começaram a A melhorar? melhorar. Eu só queria voltar um pouquinho no diagnóstico do Sim. pré-câncer ali, porque aí quando eu descobri tudo sobre a doença do silicone, sobre o explante, eu fui no ginecologista e pedi exames, inclusive uma ressonância mamária que eu nunca tinha feito. E aí na ressonância apareceu um nódulo que nesses 8 anos que eu fazia ultrassom lá de rotina, nunca apareceu nada, eu ganhava nota 10 nos meus exames. Estrelinha. Fiz, fiz a ressonância, nódulo suspeito, BIRADS 4, que é quando você tem que fazer uma análise, né, uma biópsia para saber o que que é. Aí eu falei, não é possível. Eu tava indo todo ano acompanhar como me pediram e agora apareceu esse negócio e tal. E aí tive umas experiências bem ruins, assim, com uma mastologista que eu fui para saber desse nódulo. Ela me falou assim, olha, eu contei a história da doença do silicone, ela falou, não importa o que me digam, eu tenho silicone e não tiro minhas próteses por nada. Porque na cabeça dela era tudo seguro e o que eu tava contando ali era uma falácia. Eu falei, tudo bem, minha senhora. Algumas pessoas se importam com a estética, eu tô me importando mais com a saúde. Fui para outro e outro, até que eu encontrei a indicação do meu cirurgião e ele tem experiência com reconstrução mamária pós-câncer. E eu falei, doutor, eu tenho certeza que esse nódulo não é nada de ruim, mas eu não quero ter que fazer essa biópsia antes, porque é caríssimo, inclusive. Uhum. E eu quero abrir, eu quero tirar a silicone, eu quero tirar a cápsula, o nódulo, tudo que tiver, mando para biópsia, mas eu sei que não vai dar em nada. E aí ele me acolheu, falou, vamos fazer isso então. E realmente era um fibroadenoma, era um tumorzinho benigno, não tinha nada de malignidade. Mas eu pergunto, assim, agora chegando na questão do Outubro Rosa, quantas mulheres que fazem, assim como eu, exames anuais para acompanhar as próteses e as mamas e são subdiagnosticadas, eu acho que pela falta de visibilidade ali da mama por causa das próteses. O meu nódulo estava escondido ali em algum lugar. E se Porque não você fosse só foi saber porque fez a ressonância. só. Se Uhum. fosse a mamografia normal, não ia aparecer, provavelmente. Inclusive eu fiz. Eu fiz a ultra e depois uma ressonância. Na ultra tava lá, tudo ok. E aí na ressonância apareceu. Então eu fiquei com essa dúvida cruel, porque os médicos sempre dizem silicone não causa câncer, mas o quanto ele prejudica o diagnóstico de um câncer de mama? Eu tenho essa dúvida. O quanto, e dentro do teu relato, o quanto ele prejudica e essa questão
toda da imunidade, enfim, e que você com a guarda baixa, Uhum. qualquer outro tipo de infecção, ou enfim, qualquer outro tipo de doença também pode se achegar em você, né? Exatamente. Se a gente for pensar que o mecanismo também do câncer tem a ver com a inflamação, né? Exatamente. Então a gente está correndo um risco muito alto por uma coisa que a sociedade fez a gente acreditar que era necessário, né? Então, depois, vamos lá, a Erika está falando também que ela sempre fez ressonância, nunca deu nada. Só soube da hiperplasia durante uma cirurgia para trocar, para troca do silicone. Que você tem toda a razão. Então, Porque é isso, né? Você só vai, então ela foi fazer a troca, ela nem foi fazer, nem era a ideia do explante, né? então os E exames não ajudam tanto, né? sim, e a questão da. Você falou um pouco, mas e o tempo das dores? Depois que você fez o Hum, explante, você não teve mais recorrência da amidalite, tem oito das. meses, não Uhum. tive mais amidalite, não tive mais calásio, não tive mais herpes. A minha pressão baixou, eu perdi peso, as dores nas juntas também nunca mais tive. Eu acordava com uma fadiga muito grande, assim, como se eu não tivesse dormido a noite inteira. Eu queria dormir mais, então eu já acordo mais cedo, mais disposta. Eu tive problemas de queda de cabelo, unha fraca. Minha unha tá tão forte que eu tenho que cortar assim toda semana, tá durinha. E olho seco. Eu tinha um olho muito seco. Inclusive, eu parei de usar a lente de contato porque ele ficava cada vez mais seco. E a síndrome de Sjögren parece que é uma irmãzinha das autoimunes que Hum. acontecem junto com esse processo aí da doença do silicone. Então, muita mulher tem boca seca, olho seco, pele seca, as mucosas ficam secas, né? Eu não fiz exame e teste para saber se eu tenho ou não, mas reduziu muito essa minha sequidão, assim, ocular. Eu tô, assim, bem feliz com meu estado de saúde, de disposição. E é até difícil lembrar, assim, como que eu tava. Eu sei que eu tô muito bem, Que bom, né? mas. Nossa, que delícia de ouvir isso. E Aham. escuta, outra pergunta, né? Deixa eu antes já ler o comentário da Inspa. O que ela falou, o ultrassom não mostra nada. Deveriam pedir outro exame. Tive implante por 11 anos e o ultrassom nunca acusou nada. Mas eu estava com caroço no seio direito, que era fibrose e só descobriu no explante. Então, saiu recentemente uma recomendação da FDA, que é a Anvisa lá nos Estados Unidos, né? Uhum. Que regula esses dispositivos e tal. E nessa recomendação, eles escreveram assim: é bom que todo mundo tenha acesso, sabe? Eu postei aqui na minha página, mas eles finalmente reconheceram a possibilidade da existência das doenças do silicone. E na parte de exames, eles recomendam assim: a partir do quinto ano que você tem próteses, é recomendado que você faça a sua primeira ressonância, mas se no meio do caminho você tiver qualquer intercorrência, você faz uma ressonância também. Eles Uhum. recomendam que você faça anualmente, seria ultrassom, mas realmente eu não confio muito no ultrassom com a prótese. E, por fim, eles recomendam também a mamografia. Existe alguns estudiosos que não recomendam mamografia para quem tem prótese, porque como aperta muito, é o risco de Aquela ruptura. pressão toda, né? Exatamente. Então, tem gente que fala, não faça mamografia. Mas ainda é o exame mais acessível para a detecção de câncer de mama. Então, lá no FDA eles falam, e faça também, dependendo do seu histórico, idade e tal, a mamografia para detecção de câncer de mama. E aí, parece que na manobra eles retiram a prótese do caminho para avaliar realmente a mama. Mas se você entra nos grupos, tem muita gente que fala, não Não é faça. todo técnico, toda pessoa que vai te manipular na hora da mamografia que vai talvez saber lidar com esse procedimento, Isso. né? Com essa manobra. Exato. Então, são tantos problemas. A mamografia você não vai conseguir fazer direito. O ultrassom não vai te ajudar. Você vai ter que fazer ressonância a cada 5 anos, depois a cada 3 anos, depois desse primeira vez. Não vale a pena. E ainda fala do investimento financeiro que você tem que fazer para colocar, acompanhar. E quando for precisar trocar, ou se der um problema no meio do caminho, também é uma grana. Então, não- nitidamente não vale a pena
gastar dinheiro com isso, E, colocar a ó, saúde em risco. a Inspa tá falando, graças a Deus você melhorou e está certo como você pronuncia. Acho que é obrigado. Ah, deve ser a FD, é isso? Deve ser. E aí me diz uma coisa, que perguntaram também. Uhum, E a estética, né? Porque a grande maioria de quem coloca, com algumas pessoas, claro, a reconstrução de mama, por conta de câncer, e aí tem a questão da autoestima, enfim. Quer dizer, sempre está ligado à autoestima, né? sim. Seja estético, seja reconstrução, tá ligado à autoestima, tá ligado a essa questão da feminilidade, da sensualidade e Uhum. afins. E como é que fica isso nesse caminho? Né? Porque Então, deve ter, eu não conheço, mas eu imagino que deve. Eu sei que no implante tem uma cicatriz que geralmente fica embaixo ou fica do lado, e no uhum. explante ela deve ser maior, menor, outro tipo de corte, enfim. No explante a cicatriz é maior, porque o médico precisa de um campo maior, assim, para poder remover a prótese junto com a cápsula. Então ele precisa abrir mais para cavucar assim, e retirar tudo, né? E então fica grande a cicatriz. A minha experiência, ela é muito positiva, então vou contar como que eu me sinto, mas eu Uhum. sei que existem mulheres que têm muita preocupação com as cicatrizes, como vai ficar a mama, que não vai ficar muito cheinha, ou se vai ficar flácida. No momento que eu me deparei com esse nódulo lá na ressonância, que eu imaginei que pudesse ser algo pior, qualquer resultado para mim seria maravilhoso. Então, eu nunca me preocupei com a estética. E aí, o resultado que veio, eu fiquei 100% satisfeita. Mesmo Sim. com a cicatriz grande, mesmo com o peitinho menor. Eu tô 100% satisfeita mesmo. Mas eu sei que não é para todo mundo assim. Uhum. Tem essa questão de se olhar e se achar bonita e achar que tá estranho, né? Tá mutilada e tal. Tem muitos relatos. Mas eu passei por esse processo, né? Voltando lá ainda em maio, quando minha tia ficou internada, muita questão de saúde veio assim, reflexão, sabe? Ela estava numa UTI porque ela não teve opção e eu tinha um dia escolhido estar no centro cirúrgico por vaidade. Então, isso foi significando muito, muito. E esse ano também perdi outra tia e minha mãe passou por uma cirurgia grande. Então, a saúde ficou muito evidente para mim, o valor dela. E eu lembro até que, assim, eu comecei a pensar, putz, minha tia tá há 20 dias na UTI, ela não olhou um e-mail, um WhatsApp, uma rede social. Ela tá lutando para viver e por que que a gente valoriza tanto isso? Esses... Se ver e ser vista de uma Exato! nem é real, né? Então, e enfim, isso foi muito importante para eu conseguir passar por esse portal do explante e falar, vida nova, eu tô super feliz. Eu tô saudável, né? Eu tô saudável, exatamente. Saúde em primeiro lugar e daqui para sempre, né? Então, eu tive essa experiência muito forte que mudou o meu olhar realmente para estética. E eu sei que as meninas que não passam assim por isso têm essa dificuldade de se aceitar. Mas por isso que a gente precisa falar cada vez Por mais. isso que a gente precisa falar. Já tem mais muita coisa aqui, peraí. E é isso, porque eu vejo assim, principalmente à medida que a gente vai envelhecendo, porque já tem a questão do peso, da idade, de você às vezes se olhar no espelho e não se reconhecer. Teve uma pessoa que comentou comigo, né? Eu tô com o meu peito de 15 anos atrás, mas o resto do corpo não tá acompanhando e eu não tô sabendo também lidar com isso, né? Olha, tem uma dica boa que eu falo sempre também. Inclusive, eu vi num seriado, aquele Goop da Netflix. Então tem um episódio que uma sexóloga de 90 anos, ela fala assim, quando eu era jovem, eu achava que meu órgão genital era mutilado, que eu tinha mutilado não, que era defeituoso, que eu tinha muita vergonha, porque, né, era estranho e tal. Até que um dia meu parceiro me mostrou um livro de mulheres peladas e me educou. Falou assim: olha, você não é defeituosa. As vulvas são diferentes. Tem, Diferentes.
Como os Tem, cabelos, a cor dos olhos, né? O nariz, a boca, o braço. exatamente. Mas ela vivia no mundinho dela ali secreto de deformidade, sem saber que todo mundo é diferente. E aí, quando caiu essa ficha pra ela, ela começou a fazer oficinas, de mulheres peladas, para cada uma olhar para a outra e falar assim: realmente, não tem um padrão e tá tudo bem ser como a gente é. E eu assisti esse dia seriado, eu fiquei muito impactada porque no início desse ano, em janeiro, quando eu contei para minhas amigas, gente, eu vou fazer um explante, é assim, tô com problema, nananana, e elas ficaram, nossa, eu não sabia. Eu falei, eu tenho muita vergonha, assim, de ter feito isso, né? E tenho vergonha das minhas mamas, que estão grandes, caídas e tal. Aí uma delas falou, chega de vergonha, vamos então aqui mostrar as mamas, levanta a blusa e todo mundo mostra. Aí eram umas 5, 6 meninas, todo mundo mostrando mesmo. E eu falei, gente, foi a libertação, assim, porque eu É, falei, porque olha aqui, né? Cada um é de um jeito. cada Mas um não de é um fácil, mas eu sei que jeito. não é fácil a gente chegar nesse momento. Ó, quem mais? A Débora também tá falando que ela explantou há 2 meses e não toma mais remédio de diabetes e não teve mais pico de glicose. Guria, que legal, Débora, olha só. A Érica perguntando: você sabe dizer se na ocasião do explante o cirurgião plástico fez a reconstrução para que não fique uma mama flácida? Eu Isso. fiz. A Ângela. A sensibilidade. Ah, boa, Ângela. A sensibilidade nos seios volta depois do explante. A Uhum, Débora. Débora também descobriu o câncer de mama após a cirurgia do explante. Poxa vida. verdade. A Débora relatou, tem uns vídeos no perfil dela contando isso, que depois do explante foi para análise e aí voltou com câncer. Mas ela já tá aí na jornada da A cura, vai jornada. dar tudo certo. Vamos aqui pensar essas boas energias e vai ficar tudo bem. Sim, A Débora também falando que ela tá só melhorias. Estou linda com os meus peitos naturais e agora agora só a cura do câncer para vencer. E já tá vencida. oh, com certeza. A Lia tá falando que tive câncer e endometriose e depois coloquei silicone. Depois que coloquei o silicone. E Endometriose, fibromialgia, lúpus são doenças em comum que vão surgindo nas mulheres com melhor implante. também, Lia. Eu não sei se mas tá o ponto Reusiane. Eu também tirei meu silicone depois de acho que 11 anos. Estou muito mais feliz e meus seios estão mais durinhos do que quando estava com silicone. O silicone só fica durinho nos 2 primeiros anos, depois fica flácido por causa do peso que não é natural. Verdade. A Inspa está falando também que você está certíssima. Também explantei porque, além de estar muito doente, eu também não queria mais passar por cirurgia por causa da estética. Quero envelhecer com saúde e bem longe dos centros cirúrgicos. É isso aí. A Lia explantou há 7 meses, vida nova depois de 11 anos. E a Inspa falando para Débora, né? Que vai vencer, Deus já tá no comando dessa jornada. Com certeza. Isso, e aí o que foi a pergunta, mas você já respondeu lá, né? Ah, então, da sensibilidade, difícil Sensibilidade. falar, porque eu não tinha, né, com as próteses. Agora, como eu fiz a mastopexia, que é a cirurgia em T, ele faz aquele lift que eu queria lá 9 anos atrás. 25 era aquilo que você queria? Aham. Uhum. Então, tem bastante cicatriz, o mamilo é todo recortadinho. Então, assim, eu tenho sensibilidade, mas não é 100%. Uhum. Tá? Alguém falou. Tem alguma coisa que eu ia comentar. Deixa eu tentar resgatar aqui na memória. Uhum. A Rosiane também está falando que o explante com levantamento dos seios fica perfeito. É, vida nova, mais feliz. Ah, que delícia. É, Eu tinha resgatado alguma informação aqui na memória, mas acabou passando batido. a Vanessa está falando que já fez duas cirurgias e vai fazer o explante. A areola fica normal? Em que sentido? Normal. Depende, né? Você falou É, que foi tratada, né? sim, a minha tá recortadinha, tenho sensibilidade, mas não é a mesma numa área que não foi cortada. Então, eu Ela acredito que.
Quem Com não a... faz a mastopexia, só faz o explante, que é embaixo para tirar, Aham. permanece com mais sensibilidade, né? Tá, e aí a questão você não vai saber responder, mas se algum médico falou, enfim, da questão de, tá, e amamentar nesse processo todo? Olha, amamentar com silicone é uma questão que ninguém fala tão bem. Por quê? Todo cirurgião plástico, todo ginecologista fala, não, tranquilo, vai amamentar tranquilamente. Não é o que as mulheres dos grupos têm relatado. Ah, eu tive pouca produção de leite, porque se ela fez uma mastopexia ou na colocação do silicone cortou algum duto, pode reduzir sim esse fluxo, né? Não que as glândulas não vão funcionar, mas o fluxo do leite. Então, colocar silicone antes de amamentar, repense, meninas, repensem, repensem também, né? Mais uma coisa. E depois de implantar, explantar, também corre o mesmo risco de cortar algum duto e tal. As glândulas estão aqui. Tô torcendo para que elas funcionem e que saia Uhum. leite para todo lado, né? Tô confiante nisso, mas é uma incógnita. Cada pessoa acontece É, de uma forma, né? Tem que rezar. a Érica também. Ah, não, a Vanessa ainda tá falando. Não, você não teve perda ou necrosou, né? Ela tá Não, falando. não, 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 não. Graças a Deus foi bem cicatrizadinho, recuperação excelente. A Érica também está perguntando se você sabe se o médico costuma cobrar pelo explante mais mastopexia ou são duas cirurgias diferentes, eles cobram diferentes. A Reusiane está falando, a sensibilidade depois do corte diminui muito, mas se não se não corta o bico fica normal, tá? Uhum. É. E Então, a pode Érica, falar. ainda são duas cirurgias cortadas no mesmo procedimento? Ah, acho que deve ser a continuidade lá, se são duas cirurgias cortadas no mesmo procedimento. Ah, então, eu fiz o explante com mastopexia, que é esse recalchutamento aí, né? Reconstrução da mama. O preço, não são dois valores, assim. Vou dar um chute aqui, generalizando para vocês. Mas o explante vai custar, sei lá, 12 mil, com a mastopexia, 15 mil. Sabe? Ele coloca um extrazinho por ter esse Corte. trabalho. Uhum. Mas é um pouquinho a mais, assim. Não é outra cirurgia. A Ispa está perguntando para que número que você reduziu do sutiã. 46. Oh, Ai, eu não achei comprei ainda. encontrado em todas as lojas. Todas as lojas. Eu não comprei ainda sutiã, mas eu tenho assim uns braletezinhos, vou usando, porque também não tenho interesse em usar mais ferro, sabe? Sutiã de ferro, que eu ficava tendo que cortar aqui, porque o peso era enorme. Então, mas foi pro 46 no sutiã pós-cirúrgico. Que legal. E isso, né? Eu sempre fico tentando trazer assim para essa realidade das pessoas que me mandaram, enfim, perguntando que é uma realidade também de quem já está entrando na menopausa, de quem Uhum. já amamentou, e enfim, mas que são com outras percepções de estética, falando do corpo, no sentido de que também colocou há algum tempo atrás, ou logo depois que os filhos nasceram, porque achou que o peito estava meio caído, e Uhum. que agora se olha e não se reconhece com um corpo que já está com um formato diferente, ou porque engordou, Uhum. ou porque emagreceu, ou porque ficou mais flácido, enfim, e aquele peito que não combina com o seu ser, né? Uhum. Então a gente teve alguns comentários no sentido assim, mas que também tem a vergonha de ir procurar um médico ou de falar, Ah, sabe, do que os outros vão pensar, do uhum. que nossa, mas eu já investi tanto e como é que eu vou de sentir culpada por não querer mais carregar esse investimento. Olha só, que culpa boba, né? Porque a gente tem que falar isso para as pessoas se libertarem disso. No passado, muitos médicos falavam que as próteses eram vitalícias. Então, essas mulheres que hoje estão passando dos seus 50, indo para os 60, estão erroneamente acreditando que as próteses que elas têm vão ser para o resto da vida. E não é verdade. As próteses têm uma duração em média de 10 anos. E aí, se a gente for pensar, se coloca com 20 anos até os 80,
se você for fazer a risca a cada 10 anos, quantas vezes você vai ter que fazer uma cirurgia? Né? E aí, imagina você com 70 anos, indo para um centro cirúrgico para trocar sua prótese, para, sabe? Não faz sentido isso. Então, essas mulheres com idade mais madura precisam sim falar, precisam ir atrás. Elas podem fazer explante, até por ter qualidade de vida, né? Essas questões de inflamação não afetarem elas, mas principalmente saber que as próteses delas não são vitalícias. Não existe prótese vitalícia. Boa, adorei. E tem mais aqui, tem mais. A Débora também, a Flávia foi um diferencial na minha vida. A Flávia foi um diferencial na minha vida e acredito que na vida de muitas mulheres. Obrigada por levantar essa bandeira do direito à informação para tomarmos nossa decisão. Acho Oh, lindo, né? obrigada. Que delícia, e é bem isso mesmo. A Érica está falando, parabéns pelo seu trabalho levando informação para todas as mulheres. Obrigada. E é muito bacana isso mesmo, porque é assim, como a gente não sabe, né? Como a gente Uhum. não sabe. Ninguém sabe, eu mesma não sabia, e quando eu fiquei sabendo, eu não pude manter isso só pra mim, né? Eu não podia guardar isso só pra mim, para as minhas amigas. Eu falei, não, então eu vou colocar na rede, um perfil aberto, todo mundo vai saber o que eu passei, o que outras mulheres passam. Vamos falar sobre isso. E escuta, a gente está quase indo para a reta final. Ai, que delícia, queria ficar mais um tempo conversando. Mas e me diz uma coisa, porque eu imagino que também assim, até esse processo, né, você ficou 8 anos com a prótese e lidando com tudo, com a tomada de decisão, eu imagino que tem a ver com esse processo de autoconhecimento, de autoaceitação e tudo mais. E Tem. como lidar com isso agora, sabe? Como, tipo, esta agora sou eu. Eu Então, sei, há dias fáceis e nem dias nem tão fáceis para todas nós, como sempre na vida. exatamente, igual ao meu cabelo. Eu estou há uns 4 anos na transição capilar, né? Tem dia que eu quero desistir, tem dia que eu falo, não, hoje eu vou dar uma chance para os meus cachinhos. Eu E achei com lindo, o você viu? corpo. Primeira vez que você mandou a foto, que eu abri a foto, falei, que Mas o corpo é a mesma coisa, né? Um dia você vai olhar e você vai falar, não tá muito legal. Outro dia você vai estar bem e tal. É um processo, sim. Mas ontem eu participei rapidinho de uma live e a gente falou disso também. Eu devia ter feito esse trabalho de autoconhecimento com 25 anos, para não ter caído nesse buraco, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer depois, aí com 27, 28, com 30, eu já estava muito mais madura, apesar de não saber desses riscos, assim, eu confiava muito mais em mim, no que eu era, e eu queria ser o que eu era, independente do que as pessoas achassem disso, né? Então, o trabalho de aceitação é formiguinha, mas tem que dar o primeiro passo no autoconhecimento. Uhum. E ainda assim, quando eu fui explantar, eu tinha uma questão, antes de saber do nódulo, da maternidade. Eu pensei, ok, eu tenho um problema, eu preciso resolver, mas eu posso piorar a questão da amamentação e, né, se eu for ter um filho daqui a um tempo, se eu não tiver leite, oh meu Deus, oh meu Deus. Aí quando veio o nódulo veio para dizer, você tem que fazer isso agora, independente do seu futuro. Se você não puder amamentar, ok, tem alternativas. Se você tem que se focar em ser uma mãe saudável. Então eu falei, Sim. ok, mas até eu chegar nessa conclusão, eu fiquei uns bons 3, 4 meses assim, vou, não vou, vou, não vou, tenho filho primeiro ou não, mas maturando, né? Os prós e contras e ouvindo relatos. E aí tomei essa decisão. Tô bem feliz com ela. Que delícia. Ó, o Insta avisando que está acabando. Oh, Sim, né? A gente já falou que eu tenho alguma pergunta da amamentação, já está dito que ok, que pode ou não alterar, enfim. E eu já uhum. quero mandar beijo e agradecer a todo mundo que esteve aqui. Obrigada, Flávia. Se der tempo, eu leio a última. Muito obrigada por estar aqui, por Imagina. compartilhar. Sucesso, lindo, lindo, lindo o seu trabalho e que isso reverbere, que todas as pessoas possam saber disso. Que Um dia, bom. depois Eu eu fiquei te. muito feliz de também. Queria te agradecer muito pelo seu Obrigadão. trabalho. A gente está na mesma jornada, né? Caminhos aí diferentes, mas levando Na mesma. conscientização, desconstruindo aí esse padrão opressor, Que né? nos dizem como a gente tem que ser. A gente tem é que ser feliz. É isso aí. Obrigadão, gente. Obrigada. Obrigada, Flávia. Tchau. Obrigada. Vai ficar salva lá no feed, gente. Oba. Boa noite.
Boa noite, obrigada. Beijo. Beijos.